Neste momento, nós aproveitamos o espaço Condomínio Descomplicado, com a participação do Dr. Gustavo Camacho. Ele que também anda circulando, trazendo informações de diversas áreas, todas elas, claro, ligadas à questão condominial. Mas a gente pode ver a questão do direito condominial, a questão do lixo condominial, a organização desse condomínio, cuidados em relação à saúde. Tudo isso e muito mais você confere aqui na tela do programa da Vera e é o que a gente vai acompanhar neste momento. Você já ouviu falar de CNV? Comunicação não violenta é uma importante ferramenta para o síndico durante o dia a dia condominial que você vai conhecer hoje. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio Jornal dos Condomínios. No dia a dia condominial, a gente sabe das dificuldades do síndico em se relacionar com os condôminos e principalmente nas assembleias de condomínio, onde as pessoas muitas das vezes vêm armadas. Como pode o síndico conseguir conversar com os condôminos sem também transparecer aquela aparente violência que às vezes oculta a justiça daquilo que vai ser realizado, oculta o sentido real das palavras que estão sendo ditas de maneira equivocada. Como o síndico pode utilizar essa ferramenta, Giovanni, para melhorar o seu cotidiano condominial? Gustavo, perfeito. Para os síndicos, eu digo para você assim, ó, se você não domina, não tem conhecimento, eu incentivo você a buscar conhecimento na comunicação não violenta. A CNV, Gustavo, ela tem quatro colunas bases, né? Que é a observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, diferentemente de uma comunicação normal que existe a pessoa que emite uma mensagem, a pessoa que recebe uma mensagem, o meio com que se faz isso, que seria, digamos assim, a comunicação normal, a CNV ela passa por uma outra dimensão, é quase que um novo idioma. Deve ser assim, poxa, mas Giovanni, quanto tempo eu levaria para dominar esse idioma? Eu diria assim, depende do teu empenho. Quem já estudou, quem está estudando um idioma, sabe que para você ser fluente nesse idioma, você vai levar em torno de 3 anos, 2 anos e meio. Há quem consiga em 1 ano. Mas há um certo tempo, porque além de aprender os princípios, você deve utilizá-los, né? Então, para o síndico, além de você ter todas as responsabilidades que são inerentes ao síndico, porque eu também moro em condomínio, e eu sei o quão o síndico ele é exigido, eu sei o quanto que o síndico ele é cobrado, eu sei o quanto que o síndico é responsável por aquilo que faz. E nesse contato com os condôminos, com os moradores no condomínio, ele tem que sim entender de algumas técnicas, ele tem que sim ter algumas habilidades específicas para se comunicar. Se tratando de uma assembleia, como tu falaste ali em específico, como que o síndico ele se reúne, de que maneira que ele abre os trabalhos com a assembleia? Primeiramente, ele tem que dizer especificamente quais serão os assuntos tratados, quais serão os assuntos que serão tratados nessa assembleia. E, assim, religiosamente, cumprir o que o edital cumpre, porque se ele deixar de observar algo que o regulamento, né, o regimento interno do próprio condomínio prevê para uma assembleia, seja ela extraordinária, seja ela uma ordinária, ele já começa a se complicar um pouco, se complicar um pouco. Mas, no momento em que ele abre os trabalhos, ele tem que ser receptivo. Esse que é o principal, né? Ele tem que ser uma pessoa que entenda o que as pessoas estão ouvindo, mesmo que ele seja xingado, Gustavo, mesmo que o síndico ele passe por um momento de constrangimento inicial, né? Ou seja, um dos moradores, um dos inquilinos, um dos proprietários ali, dos condôminos, ele pode chegar e dizer: senhor síndico, por que o senhor não me ouve? Poxa, olha só, a CNV ela vai te dar uma ferramenta para saber ouvir isso como um pedido de socorro. Ei, peraí, é um socorro, Gustavo. Senhor síndico, por que o senhor não me ouve? Quando o síndico escuta isso, o que ele tem que fazer? Essa leitura desse novo idioma para entender e compreender o que ele está querendo dizer com não me ouve. Então o síndico tem que dizer: senhor João, ok, eu quero saber se eu entendi de forma adequada o que o senhor está falando.
o senhor tentou conversar comigo e eu não tive tempo para atendê-lo? É isso? É isso mesmo, hoje eu tentei falar com você 2 vezes e você não me ouve. Não, seu João, sinto muito se eu não tive tempo, hoje foi um dia muito apurado, a assembleia ocorreria nesse horário, então eu tive dificuldades para me administrar para chegar aqui nesse horário. O senhor quer falar comigo em separado, antes da assembleia, nesse momento, ou aquilo que o senhor tem para falar que eu acho que é muito importante, é importante para o senhor, é importante para mim, o senhor quer falar aqui agora? Você consegue perceber a diferença, Gustavo? Ou seja, o síndico ele não pode se sentir agredido, ele não pode se sentir atacado. Porque a partir daquele momento, agora, uma comunicação que não é CNV. Como eu não tive tempo? Claro que eu sempre tenho tempo, para todos os condôminos, porque ele vai se sentir atacado. Daí ele vai querer se defender, daí o outro, não, então peraí, então tu está me dizendo que eu estou mentindo? Acabou a reunião de condomínio. Então as técnicas, né? As ferramentas que a CNV nos dá, ela nos permite efetivamente conversar num outro nível, conversar de forma diferente. Cara, se tu me deixar, eu vou tocar o barco aqui. Posso tocar? Vai falando. Vou falando. Então, para que você entenda, né? Você que é síndica do seu condomínio. O que a CNV vai fazer para você? Detalhe. A Conversátil vai ministrar curso de CNV. Fazer o meu merchan. Vou fazer o meu merchan aqui, né? Nós iniciaremos curso de comunicação não violenta, nós fazemos curso de comunicação não violenta. Basta entrar em contato conosco que a gente vai te dar todo o suporte. Mas veja só, a CNV ela é baseada num psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que iniciou lá na década de 70. Cara, ele ia só para lugar fácil de falar CNV. Israel-Palestina, Bósnia e Herzegovina, ele ia África do Sul, apartheid, ele só foi para carne de pescoço. Ou seja, Giovanni, se funciona em um ambiente dessa natureza, o condomínio também pode ser absolutamente funcional. E eu já vi, na prática, síndicos que aplicam essa CNV já no início dos trabalhos de uma assembleia, já colocam as regras do jogo dizendo, olha, vai acontecer dessa forma, faz um acordo moral logo no início da assembleia com todos os condôminos e depois cumpre aquele acordo moral, fazendo com que os próprios condôminos, a própria assembleia funcione em favor. Porque quando a gente é agressivo, pelo menos isso é o meu entendimento, a gente demonstra uma fragilidade. Quem é estável, quem é forte internamente, não se deixa vincular pelos eventos externos, como uma violência. Porque quando você recepciona uma violência, é como se fosse um presente. Se eu não aceito o presente continua com a pessoa. E a vergonha não é minha, é da pessoa. Legal isso que tu falou, Gustavo, porque a reação humana normal quando nós nos sentimos atacados, nós temos 3 reações, que elas são: ou você reage, ou seja, você contra-ataca, ou você foge, ou você resiste, se defende. Então, ou ataca, contra-ataca, ou você foge, ou você resiste e se defende. A CNV, ela foge desse aspecto, ou seja, ela não vai te dar uma posição de enfrentamento, não. Ela vai te dar uma nova escuta, ela vai te dar uma nova possibilidade de falar com essa pessoa, mesmo que ela esteja, em tese, querendo te atacar. A questão toda é a seguinte, que nós não aprendemos, é aí que vem o fato, nós não aprendemos nem na escola e nem na vida como nos comunicarmos. Ou seja, casamentos se desfazem por falta de comunicação, sociedades se encerram por falta de comunicação, condôminos brigam por falta de comunicação, síndicos são demitidos, recontratados, saem estressados, com depressão, com vários outros problemas que, infelizmente, nós não fomos ensinados a nos comunicar de forma empática, de forma compassiva e de forma produtiva. Então, a comunicação, quando ela passa por esse processo de empatia, quando a comunicação passa por esse nível de entendimento, toda a comunicação ela é vigorosa, porque todos nós temos essa possibilidade de uma conversa que pode até ser meio morna, transformá-la numa conversa maravilhosa, numa conversa fantástica. Então digamos assim, essa ferramenta que foi desenvolvida na década de 70 por Marshall Rosenberg e foi espalhado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, vários países, né? Aqui no Brasil temos vários experiências, digamos assim, várias experiências que vêm tomando o corpo. Infelizmente, nas escolas não acontecem, né? Questão de educação em resumo, né, Giovanni? Então,
Basta que você esteja ciente daquilo que você está fazendo durante uma assembleia, planejar a assembleia, planejar a conversa com cada um dos condôminos de maneira individual e jamais ser agressivo, ainda que a aparência da pessoa seja agressiva, ela demonstra uma fragilidade. Giovanni, foi uma satisfação muito grande estar com você no nosso Condomínio Descomplicado. Com certeza voltaremos a falar e falamos na próxima semana também, pessoal. Este quadro é um oferecimento de Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Apoio